Olá! No vídeo atual, nós vamos falar sobre rotina de atendimento do paciente com alinhadores. A gente já falou como é que é a consulta inicial, a consulta de apresentação do planejamento, colagem de attachments, stripping, e agora nós vamos falar um pouquinho de como é que é a consulta, como é que é a rotina das consultas subsequentes durante o atendimento. Existe uma certa rotina, é um pouco diferente da nossa rotina de aparelhagem fixa, e aí nós vamos mostrar esse passo a passo importante, quais passos a gente deve conferir a cada consulta. Nessa rotina de atendimento, então a primeira coisa, quando o paciente chega na consulta, a gente tem que ver se ele já está de alinhador. Ele tem que chegar de alinhador. O paciente ele foi instruído a usar esse alinhador 20 horas, 22 horas por dia. Então, se ele já chegar na consulta com o alinhador na bolsa, com o alinhador na caixinha, dizendo eu tomei café, eu não botei de novo, tá errado. O paciente tem que chegar usando o alinhador. Se ele chegou já na consulta não usando, imagina como é que ele está em casa. Se no dentista ele vem sem alinhador, talvez ele esteja usando menos ainda. Isso serve como um alerta para daqui a pouco esse paciente não seja um bom colaborador. Então, quando esse paciente chega, ele já vem, posso ir tirando o alinhador? Não, pode passar na cadeira, deixa que eu vou tirar. Porque eu gosto de checar como é que está o encaixe desse alinhador. Eu não gosto que o paciente remova o alinhador, eu gosto de eu remover. Para a gente tirar nessa remoção do alinhador, a gente já confere se ele está bem firme, se ele está retentivo, se ele está bem adaptado, se não tem alguma bolha, se não tem alguma trinca, né, uma gengiva machucada. Né? Então, primeira coisa, que a gente passa o paciente na cadeira, botou avental, preparou para atender ele, tá de luvas, vai lá e confere se esse alinhador está bem alinhado, bem encaixado, né? E como é que a gente confere isso? A gente confere que o alinhador tem que estar abraçado como se tivesse embalado a vácuo os dentes, não podem ter bolhas de ar entre o alinhador e o dente. Se um dente tem um movimento mais difícil, de difícil previsibilidade, o que acontece ao longo da troca dos alinhadores, o alinhador começa a se afastar desse dente, ele começa a perder tracking, ele começa a perder o encaixe. Nós podemos depois usar recursos para buscar esse dente. E aí a gente vai ver no próximo vídeo, num outro vídeo, como a gente faz se o dente não está acompanhando. Checa se o alinhador está bem encaixado, a gente remove esse alinhador, vê se está bem fácil de remover, se está muito retentivo, se está muito solto. E aí, removendo o alinhador, nós vamos checar se os attachments estão íntegros, se não caiu nenhum attachment, se os attachments não estão com pigmentação em volta, se tem excessos nos attachments que a gente, porventura, não removeu na colagem. Nós podemos então passar uma broca multilaminada para remover esses excessos do attachment. Né? Se o attachment está muito pigmentado, está manchando, o paciente bebe vinho, tomou muito café, o attachment pode ficar um pouco escurecido. Então, nesses casos, a gente pode passar uma pasta de polimento com uma escova Robson para remover as manchas dos attachments. Né? Então, a gente confere eles. Em algumas situações, nós podemos já, no estágio mais avançado do tratamento, a gente pode conferir se esse alinhador está de acordo com o movimento planejado, ou seja, se os dentes estão parecidos com o modelo impresso. Então, a gente pode ir lá na caixinha da Click, pega o modelo número 3, por exemplo, e confere o modelo número 3 com arcada dental. É claro que se o paciente usou o alinhador número 3, a arcada não vai estar igual ao modelo número 3. A arcada está sempre um pouco atrasada, porque o alinhador cede, o movimento não imprimiu todo aquele movimento esperado, mas vamos supor que a gente está no alinhador 7, o que a gente espera é que a arcada do paciente esteja muito parecida com o alinhador com o modelo número 5 e o modelo número 6. Então a gente pode conferir nos modelos qual o movimento que está ocorrendo, né? A gente compara então clínica com modelos. Eu não uso isso como rotina, mas para quem está iniciando é muito interessante acompanhar esse passo a passo. Checada essa etapa, nós vamos pegar um pedaço de fio dental e vamos checar todos os pontos de contato, principalmente em dentes que estão sendo movimentados. Se o dente está sendo movimentado com uma região que não tem espaço e o ponto de contato está muito apertado, nós teremos que fazer mais stripping. Né? Então, a gente deve checar o ponto de contato, o fio dental tem que passar com folga em todos esses dentes que estão sendo movidos para aí sim que o alinhador tenha efeito. Se os dentes estão sendo movidos com muito contatos muito apertados, esse movimento não vai ocorrer. Aí a gente vai colar os attachments e proceder ao IPR se necessário. Caiu um attachment, então a gente cola o attachment. Não tem espaço, aí nós temos que abrir um pouquinho mais de stripping, pega a guia de colagem de attachments, pega
a guia de stripping para fazer e controlar o quanto de stripping eu estou fazendo, e se caiu algum attachment, nós pegamos a guia de colagem de attachments. Se já está num estágio avançado de tratamento, essa guia não vai encaixar na boca, e aí a gente corta essa guia e cola individualmente um attachment. E aí então, se tudo está ok, se não teve que colar nenhum attachment, se os strippings estão bons, temos espaço para movimentação, aí nós vamos pegar o pacotinho, vamos abrir o próximo pacote, o próximo alinhador, e aí nós vamos encaixar, levar ele em boca, lá vamos supor que o paciente chegou com o alinhador número 3, nós vamos abrir o pacotinho. Uma outra dica aí é que quando a gente coloca um alinhador, na zona de pressão, onde está pressionando o dente, ele fica em íntimo contato com o esmalte, ele fica uma bolha de saliva naquela região, ele pressiona e fica logo transparente. E nas zonas de tração, onde o alinhador se afasta do dente, ele fica uma bolha de ar, né? E muitas vezes o próprio alinhador fica embaçado num primeiro momento, e a gente consegue identificar onde são as zonas de pressão e onde são as zonas de tração desse dente. A gente consegue aí sim fazer uma leitura desse alinhador para saber se está fazendo sim os movimentos que a gente deseja, se está pressionando aonde a gente deseja, está dando espaço para esse movimento ocorrer no lado oposto. A outra questão importante é, ok, entreguei o próximo alinhador, qual que é a periodicidade de troca, né? Quanto tempo esse paciente deve usar o alinhador? É claro, já comentei, ele deve usar diariamente entre 20 e 22 horas, ou seja, o alinhador é usado quase tempo integral. Quanto mais ele usar, mais previsível é o resultado, melhor os dentes se movimentam. E o intervalo de troca dos alinhadores, qual que é o ideal? É 7 dias, 10 dias, 14 dias? Alguns doutores gostam de trocar em uma semana para acelerar o tratamento, outras pessoas preferem se organizar melhor e não tem certeza se o paciente é muito colaborador, gosta de deixar para 2 semanas. Eu recomendo que se troque a cada 14 dias, a 2 semanas. Assim a gente evita que um paciente não muito colaborador não tenha usado adequadamente o seu alinhador por um tempo determinado, e o paciente que é bem colaborador, nós vamos ter certeza que esse alinhador vai imprimir esse movimento. E 14 dias é um período curto, são 2 semanas. Então, em 2 semanas eu vejo o paciente mensalmente, eu gosto de ver o paciente mensalmente, por exemplo, então eu entrego a cada consulta para ele 2 pacotes. Começa com o número 1, número 2, depois o número 3, número 4, e mensalmente eu vou acompanhando essa movimentação. É claro, tem doutores que gostam de entregar 3 pacotes, estender mais essas consultas. Isso é muito discutível entre cada profissional, né? Eu, particularmente, quando o caso está no início e é um caso que eu sei que é previsível, eu posso fazer isso sem problema. Eu entrego 4 placas para o paciente e faço consultas a cada 2 meses. Porém, se são pacientes que eu não sei se são muito colaboradores, se são movimentos mais imprevisíveis, estou fazendo um fechamento de mordida aberta, estou tentando desgirar um canino inferior, eu preciso de mecânicas auxiliares nesse caso, é muito mais razoável a gente ver esse paciente vir a visitas mensais para a gente ter um maior controle desse tratamento. Então a gente entrega só de 2 em 2 alinhadores e de 14 em 14 dias, certo? Agora, estou numa etapa de refinamento, o paciente está cansado de usar, é um movimento bem previsível e só falta um pouquinho para alinhar o incisivo inferior, por exemplo, eu posso pedir então para o paciente usar apenas 7 dias, né? Eu estou fazendo um refinamento, são poucos movimentos, eu estou trabalhando com alicates, né? Então, por exemplo, eu fiz uma ativação do aparelho alinhador com alicate, e não preciso pedir para o paciente usar mais 14 dias, muitas vezes 7 dias é suficiente. Mas então, via de regra, eu uso 2 semanas cada alinhador. Se o paciente é extremamente colaborador, se o movimento é previsível, se o movimento é algum movimento de detalhamento, aí eu reduzo esse prazo de tempo para 7 dias, porque eu sei que eu vou ter previsibilidade com esse paciente. Então, aqui uma dica que eu comentei antes, durante o acompanhamento do caso, nós podemos comparar, então isso serve como um estímulo para o paciente usar mais tempo o alinhador e continuar colaborando com o tratamento. Então a gente usa esse modelo para validar a movimentação realizada. Então essas são algumas dicas de como fazer esse acompanhamento da rotina clínica dos pacientes de alinhador. Muito obrigado e até o próximo vídeo.